Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem? Mais um dia falando do Senhor. Hoje, uma série que nós estamos iniciando que se chama 100 Dias do Favor de Deus. 100 dias da palavra, 100 dias do convencimento, 100 dias da mudança de mente. O nosso foco, queridos, é levar vocês a se entregarem ao Pai. O nosso foco é vocês entenderem que em primeiro lugar vem um reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje, no nosso primeiro dia, o tema da nossa palavra se chama O Poder de Olhar para Jesus. E o nosso versículo de hoje é 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18, que diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Como pelo Senhor, que é o Espírito. Na versão Nova Almeida atualizada. Mas eu quero me aprofundar com você nesse versículo, queridos. Abra comigo lá em João, olha que poderoso. João, capítulo 17, no verso 24, que diz assim: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Agora eu quero levar vocês lá a Romanos, queridos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz assim: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No verso 30, e os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 49, diz assim: E assim, como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Verso 50, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Você foi chamado para ser incorruptível. Você foi chamado para ser semelhante ao Pai. Você é a imagem e semelhança daquele que morreu por mim e por você naquela cruz. Vamos pregar a partir de hoje sobre olhar para Cristo e estar ocupado com Cristo em vez de estar ocupado com as suas próprias vontades. Mas qual é o valor de ver Jesus? Como isso coloca dinheiro na sua conta, ou comida na sua mesa, ou isso ajuda seus filhos nos estudos? Os crentes que me fizeram muitas vezes essas perguntas acham que estão sendo pragmáticos, mas não percebem que milagres acontecem quando eles mantêm os olhos em Cristo Jesus. Veja o que aconteceu a um pescador chamado Pedro, um dos discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Eu quero que você leia comigo, queridos. Nunca é demais ler a palavra. Não deixe a sua carne te impedir de ler as escrituras do Senhor. Diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho.
Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Verso 29. Jesus disse: venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Verso 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Verso 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Declare isso, queridos. Verdadeiramente, eu hoje sou Filho de Deus. Quando o seu barco estava no meio de um lago, seria mais prático para ele, como pescador, experimentar ficar no barco. A ciência diz que quando você entra na água, vai afundar. A ciência diz: quando você entrar na água, você vai afundar. Eu quero, queridos, me aprofundar em Mateus com você. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Jó. Jó, capítulo 9, no versículo 8, diz assim: olha que poderoso. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Quem faz isso, queridos? O Senhor. Quero que você abra comigo agora lá em Lucas, capítulo 24, no verso 37, 38 e 39. Lucas 24, 37, 38 e 39. Olha que diz assim: eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Primeiro, eles estavam assustados, depois veio a dúvida no coração deles. E olha no verso 39: vejam as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Eita Deus! Olha como que Deus é poderoso, queridos. Vamos nos aprofundar. Abra lá em Deuteronômio. Eu gosto de trazer coisas para nos aprofundarmos no Velho e no Novo Testamento. Deuteronômio, capítulo 31, no verso 6, diz assim: olha que poderoso. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Queridos, abra lá em Josué. Olha o que o Senhor fala para Josué. Josué, capítulo 1, a partir do verso 6 ao verso 9. Olha o que o Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles.
Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido para onde quer que você ande. Verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite na palavra de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será o quê? Bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Queridos, não importa se é no mar, não importa se é nos espinhos, não importa se é nas montanhas, não importa onde você for, o Senhor estará com você. Vamos nos aprofundar? Isaías 41:13. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Isaías 41, verso 13. Olha que poderoso. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois quem? Pois eu o ajudarei. João, vamos lá para agora. João, oh Deus poderoso. Irmão, se você quiser mais confirmação do que isso, você é uma pessoa mais incrédula desse mundo, porque olha o que o Senhor está falando comigo e com você. Falei essas coisas para que em mim você tenha paz. No mundo você passará por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tenha coragem. Eu venci o mundo. Salmo, vamos lá no Salmo. Olha que poderoso. Como Deus é. Salmo de número 69. Olha que poderoso. 69, verso 1 e 2. Diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Eita Deus! Vamos lá em Êxodo, queridos. Êxodo 14, 21 e 22. Olha o que a palavra diz. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda. 10.000 à sua direita, 1.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Salmo 77, verso 19. Olha que poderoso. Eu quero que você se aprofunde nisso junto comigo. Salmo 77, no verso 19, diz assim: o teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. Verso 20: o teu povo, tu o conduzistes como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Ele sempre vai ter alguém para te auxiliar. Você nunca vai estar sozinho, queridos. Creia nisso. Mantenha seus olhos em Cristo, embora possa parecer que isso não é prático. É a atitude mais poderosa a tomar. E Jesus fará com que você reine sobre cada tempestade da sua vida.
Mas o maior milagre que Pedro experimentou aconteceu certa noite, quando ele saiu do seu barco no meio de uma tempestade, sob a palavra de Jesus. Naquela noite, os ventos estavam violentos, mas enquanto Pedro manteve os olhos fitos em Jesus, ele fez o impossível. Andou sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas, e quando Pedro olhou para ele, tornou-se como Jesus e fez o sobrenatural. A palavra de Deus declara que todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amado, como Jesus é, você é. Assim também você é neste mundo, amado. Quando mantém o seu foco em Cristo, você é transformado, a sua imagem e semelhança de glória em glória. Você é transformado contemplando e não trabalhando. Quando você percebe que Jesus está acima da tempestade da sua vida, irá facilmente superar qualquer dificuldade. E você terá prazer em salvar, curar e libertar. Nenhum esforço próprio poderia ter ajudado Pedro a andar sobre as águas. Quando ele fez, isso aconteceu simplesmente por ele estar olhando para Cristo. Agora, observe o que aconteceu no instante em que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e as ondas ao seu redor. Naquele instante, Pedro agiu dentro do natural e começou a afundar. Agora, vamos imaginar que não houvesse tempestade, nem ventos rugindo e nem ondas batendo naquela noite. Vamos imaginar que fosse uma noite perfeitamente calma, na qual o mar da Galileia estivesse tão calmo quanto um espelho sem uma única onda em sua superfície. Será que Pedro teria andado sobre as águas? É claro que não, queridos. Andar sobre as águas não é algo que qualquer um possa fazer, estando elas calmas ou não. O vento e as ondas realmente não fizeram diferença na capacidade de Pedro de andar sobre as águas. A melhor coisa que Pedro poderia ter feito era manter os olhos em Cristo Jesus e não olhar para a tempestade. Da mesma forma, intransponíveis, desvie os olhos e você afundará. Em vez de olhar para a circunstância ou desafios que você tem, mantenha os seus olhos em Cristo Jesus. Embora possa parecer que isso não é prático, esta é a coisa mais poderosa que você pode fazer hoje. E Jesus fará com que você reine sobre cada tempestade na sua vida. Deixe-me compartilhar com você uma coisa sobrenatural que aconteceu. Uma vez, queridos, nós fizemos um evento numa casa. E esse evento, ele foi separado para 8 pessoas. E nesse evento, nós nos preparamos para 8 pessoas e quando nós chegamos no local, tinha 45 pessoas. E nesse momento nós oramos da cozinha, pedimos para o Senhor, multiplica, Senhor, os alimentos desse evento, porque nós queremos andar sobre as águas, não importa a dificuldade deste lugar, nós iremos conquistar essas vidas por Senhor Jesus. E no final do evento, o milagre aconteceu. O que sobrou de comida para nós era o que a gente tinha para alimentar as pessoas. E as pessoas foram alimentadas. E nós levamos essas pessoas a ter um encontro com Jesus. Nós não olhamos para a tempestade, nós não olhamos pelas ondas, nós não olhamos pelo olhar negativo de alguns irmãos, pela incredulidade de outros. Nós focamos na obra e em Cristo. E o sobrenatural aconteceu. Aprende uma coisa: quando Jesus está no barco, quando Jesus está na sua vida, nada te tira do propósito. Jesus, ele tem modos diferentes de agir sobre nós.
E isso vai transformar a sua vida. Você acaba de ver o poder no olhar para Jesus. Se você pensa simplesmente olhar para Cristo não é prático, eu te desafio hoje a ver que fazer isso é algo bastante prático. Na verdade, essa é a coisa mais prática que você pode fazer na sua vida. Mantenha os seus olhos em Cristo e você se tornará cada vez mais semelhante a Ele, cheio de saúde, força, sabedoria e vida. Eu quero que você ore comigo hoje, em cima disso. Pai, eu sei que um homem não pode andar sobre as águas, seja elas calmas ou revoltas. Do mesmo modo, quer haja problemas em minha vida ou não posso reinar em vida sem Cristo. Não posso transformar o meu caráter, não posso mudar a minha vida sem Cristo. Sem Ele, nada posso fazer. Portanto, peço que o Senhor me ajude a manter os meus olhos em Cristo, apesar de tudo que preciso fazer hoje. Eu te agradeço porque, à medida que eu olhar para Cristo, para atender a todas as minhas necessidades e desejos, em meio a cada dificuldade e desafio, Ele me colocará no lugar certo e na hora certa e me dará todos os recursos que necessito para ter êxito. Eu quero te agradecer, te louvar e te entronizar em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar um pensamento para você hoje, queridos. Posso andar acima dos meus problemas quando mantenho os olhos em Cristo e confio nele. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e a compartilhar esse vídeo. Se esse vídeo edificou a tua vida, deixa um comentário. Convide alguém a estar com você neste momento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.